E por que chamavam a República de Veneza de Serenissima? Essa é uma questão muito intrigante que, na verdade, praticamente todos os meus alunos já fizeram esse questionamento, né? Os meus alunos de curso de língua vêneta já fizeram esse questionamento e eu fui um pouco mais a fundo dessa vez, né, para fazer algumas pesquisas. É óbvio que a República de Veneza, sabemos que sempre teve essa tradição de diplomacia, né? E também de se manter neutra em muitos conflitos, apesar de também ter participado e ter sido a protagonista de muitas batalhas interessantes ao ponto de vista de, digamos, estabelecimento territorial ou até mesmo de preservação territorial e, por que não, cultural e histórica, mas mesmo assim era uma república que se mantinha neutra e sempre trabalhou. Talvez tenha sido uma das primeiras repúblicas aí da Idade Média, né? Porque a Itália teve, na verdade, 4 repúblicas, mas foi ali uma das principais repúblicas depois de todo esse acontecimento, né? Que veio ali e desencadeou na Idade Média. Foi o primeiro estado que trabalhou realmente com uma diplomacia mais aguçada, né? Enquanto muitos outros não tinham esse contexto diplomático tão preservado, tão em alta, assim como a Sereníssima República de Veneza, e acabavam fazendo intrigas e guerras e batalhas em troco de absolutamente nada, né? E, obviamente, é preciso sempre, quando se está no poder, observar esse tipo de coisa, porque no final quem sofre é o povo. Porque, em primeiro lugar, quem sofreu foram os cofres, né? Os cofres do tesouro público. Quando os cofres do governo sofrem, obviamente que em seguida o povo sofrerá também, né? Por miséria, fome e toda essa falta de recursos que o Estado já está sofrendo. Então é muito importante que os políticos tenham esse cuidado, não só nos dias de hoje, mas também sempre foi assim. Sempre foi interessante, sempre importante para se evitar também um esvaziamento da nação, como a gente consegue ver ainda, infelizmente, ainda nos dias de hoje, estados que não têm essa preocupação, eles acabam sendo esvaziados. E é muito ruim, né? Porque a primeira camada que se vai é o cérebro, né? Os cérebros, as pessoas que têm ali, digamos, que tiveram uma condição melhor ali para se formar, para estudar e que poderiam movimentar de certa forma, de um modo positivo o Estado, essas são as primeiras que vão embora. E isso sempre aconteceu na história e sempre acontecerá, né? Então vamos lá, vamos observar aqui por que chamavam a República de Veneza de Sereníssima. É algo muito, mas muito interessante, espero que você fique aí até o final. E, obviamente, já peço para você curtir o vídeo, para se inscrever no canal. Não deixe aí de esquecer de comentar, porque o seu comentário é muito importante, né? Em primeiro lugar vem a curtida, mas depois também vem o comentário, porque o comentário é que, de fato, faz com que o canal ele seja melhor ranqueado. A curtida, ela funciona, porém, ela funciona com o comentário em seguida. Senão, ela não funciona muito. Ela precisa ali de um comentário para o YouTube identificar que, sim, tem uma certa interação, que o público gosta dos vídeos. Caso contrário, ele interpreta que não é tão relevante assim, apesar das curtidas. Porque as curtidas sempre vão ser... Você tem várias pessoas assistindo o vídeo e as curtidas vão ser 20, 30, 40% das pessoas que assistiram o vídeo. Não é todo mundo que vem e deixa uma curtida ali, né? As pessoas às vezes assistem, gostam e esquecem. É natural. Então é por isso que eu sempre relembro aqui. E para você que sempre deixa a sua curtida, então sempre comenta, porque você sabe que nem todas as pessoas curtem, ou seja, isso significa que a menor parte das pessoas ali vão deixar o seu comentário. Então é muito importante que você deixe o seu comentário, nem que seja um emoji, qualquer coisa desse gênero. Já agradeço vocês, eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lengua Mari, vocês sabem, canal destinado para os vênetos. Tenho feito bastante vídeos, né, nesse aspecto cultural, porque eu sinto que existe um pouco dessa carência, não só por parte dos brasileiros, mas existe também um pouco dessa carência por parte dos vênetos, né, que estão lá no Vêneto. E, obviamente, eu sei que existem muitas pessoas lá que me acompanham, que colocam legendas, né? Tem a legenda automática em italiano
do YouTube, e volta e meia essas pessoas comentam aqui, e eu fico muito grato que existem pessoas lá do Vêneto que me assistem, que assistem os meus vídeos, e obviamente agradeço muito a vocês que são brasileiros como eu, né, com a ascendência vêneta, que efetivamente é a maior parte do meu público. Bem, agora começando aqui, por quê, né? Por que chamavam de Sereníssima? Depois eu tenho uns recados importantes para passar para vocês também. Olha só, na pesquisa que eu fiz, existem várias correntes de pensamentos sobre o assunto, tá? Do porquê chamar a República de Veneza de Sereníssima. Então, e uma dessas correntes aí de pensamento se refere a uma antiga divindade que aqui no canal, quem acompanha o canal já sabe, né? Parece, né? Parece alguma coisa nova, talvez para uma pessoa que está assistindo pela primeira vez o vídeo, mas quem acompanha o canal sabe, uma antiga divindade aí do Vêneto que se chamava Reitia. Reitia. Ela era venerada pelos vênetos, e a pesquisa também aponta ali os vênetos e os paflagônios, ou seja, as pessoas que vinham daquela região da Anatólia, e seus ancestrais. Então, Reitia, de fato, também era conhecida como a Esplêndida, ou seja, eles chamavam, né, a deusa de Reitia, mas ela também era conhecida por outros nomes, outras terminologias aí, como a Esplêndida ou a Sereníssima. Olha só, Esplêndida ou Sereníssima. Daí viria, né, o nome da República de Veneza. Nos aprofundando um pouco mais sobre a Reitia, acredito que eu nunca me aprofundei muito, né, sobre a deusa vêneta. Eu falei, já mencionei, né, a respeito dela, o nome e assim por diante, mas Reitia é uma divindade feminina mais conhecida e venerada pelas antigas populações vênetas do Alto Adriático, né? Seu santuário mais conhecido foi descoberto em Este, que fica em Pádua. Este é uma comuna. Ali no final do século XIX foi descoberto. Já falei um pouquinho sobre a arqueologia vêneta aqui. Vocês sabem que a arqueologia vêneta antiga ela começa a ser descoberta ali praticamente no final, né, do século XIX. Então, mas ela também foi homenageada em outros lugares da região do Vêneto, como Vicenza e Montebelluna, e obviamente também outros locais aí que estão para descobrir. E também era homenageada com outros nomes. Então é importante a gente ter uma noção disso, que era o Vêneto inteiro que tinha essa crença na deusa Reitia. É possível que Reitia seja um epíteto da divindade em vez de seu nome próprio. Epíteto, isso quer dizer que é uma palavra ou expressão que se associa a um nome ou pronome para qualificá-lo, ou seja, Reitia talvez poderia significar, talvez, eu estou aqui só dando um exemplo, ok? Eu não estou falando o que é, mas poderia significar, por exemplo, esplêndida ou até mesmo sereníssima, Reitia, né? Era só um epíteto que designava a deusa, não era o seu nome verdadeiro. Isso, né, um nome verdadeiro, ninguém sabe, mas poderia ser apenas um elogio ali para falar sobre a deusa dos Vênetos. Ela é provavelmente uma deusa da escrita. As dedicatórias descobertas em seus santuários assumem a forma de tábuas de bronze para escrever, gravadas com fórmulas votivas vênetas, ou seja, fórmulas de adoração, de devoção, né, de devoção à deusa. Abecedários e exercícios de escrita. Além disso, seu nome pode significar aquela que escreve, pode significar, ok, pessoal? Não estamos dizendo nada em absoluto aqui, ela pode significar, que teria vindo da raiz indo-europeia, vreit, gravar e escrever. Por exemplo, hoje nós temos o inglês aí, a palavra write, né? Que está sempre associada à escrita. Olha só, o nome Reitia também pode ser associado ao da população rete, que vivia na área alpina. Pode ser associado, né? Tudo leva a crer que eles também tinham esse culto à deusa Reitia. E aí nós vamos ter várias escolas, vários estudiosos, muitos dizendo que era um outro povo, muitos outros dizendo que era o mesmo povo, que eram vênetos alpinos, né? Uma população que foi para lá, para as montanhas, e depois de um tempo os romanos começaram a chamar com outro nome e assim por diante. Então, isso aqui é assunto
para outra hora e eu prefiro também não me aprofundar tanto nesse momento. Reitia tem traços em comum com as divindades clássicas Deméter, Perséfone e Ártemis, ou a Diana, né? Estava ligado ao culto da natureza, fertilidade, cura, saúde, mas também ao culto da caça, tá? E vida após a morte, mas também comércio. Tudo isso para os Vênetos era, digamos, a líder do panteão, pelo que se denota aqui, relembrando que as antigas, né, civilizações elas tinham uma característica um pouco matriarcal, bem mais matriarcal, pelo menos nesse lado, pelo menos não, digamos, principalmente nesse lado religioso. A sua representação poderá estar associada a figuras femininas antropomórficas com membros superiores terminadas em protomos ornitomórficos, ou cabeças de equídeos, né, cabeças de cavalos, por exemplo. Esta representação na forma de objetos votivos, ou seja, objetos de devoção religiosa, é frequentemente encontrada em locais de culto e santuários. Outra representação a descreve com um véu na cabeça, cercada de animais e com uma chave na mão, a chave de Reitia, o símbolo mais famoso da deusa, bem utilizado aí por vários grupos de reinvocação, como eles chamam lá, ou invocação, vamos lá. Vários grupos de invocação à religião antiga ou à cultura antiga, né? Grupos folclóricos. Aqui no Brasil a gente adaptaria melhor, né? Grupos folclóricos do tempo antigo do Vêneto, eles utilizam bastante essa simbologia antiga lá. Sabemos, lá no Vêneto, né? Sabemos que ela foi retratada no período tardio, sentada em um trono com cobras, com um jovem companheiro armado ao seu lado. Então, Reitia é mencionada apenas no Santuário de Este. O nome, né? A terminologia Reitia, apenas no Santuário de Este, é mencionado, mas aparecem semelhanças em outros santuários do mundo vêneto, o que sugere que ela é a mesma grande divindade feminina que ali é venerada. Essas semelhanças dizem respeito à natureza ou decoração dos objetos votivos ou à presença de um epíteto comum. Nenhuma divindade masculina tem o mesmo lugar entre os vênetos, como a deusa Reitia. Aquilo que eu já havia mencionado para vocês, são civilizações antigas com uma cultura forte matriarcal, né? E olha só, uma coisa interessante, existia uma ligação da deusa Reitia dos Vênetos com o planeta Vênus. Tá? O planeta Vênus, para os antigos Vênetos, representava a deusa Reitia, ou a deusa Reitia representava o planeta Vênus, enfim, né? Vênus. E, consequentemente, mais tarde, isso, né, quando, depois, 10 séculos depois, quando surge o Império Romano, e ainda mais quando, um pouco mais tarde, né, quando Roma entra em contato com os Vênetos, e os Vênetos começam a ter alguma associação com os deuses romanos, eles associam a Reitia a Vênus, né? A Vênus, por quê? Porque Reitia já era ligada ao planeta Vênus. Então, isso foi muito natural. Para os Vênetos, a deusa Vênus era a mesma deusa Reitia, mas Vênus chega mais tarde para os Vênetos, né, porque chega ali com os romanos. Então, eles acabaram ali fazendo uma associação muito lógica, né, entre Reitia e Vênus por conta disso. E uma outra curiosidade para vocês, para não parecer que eu estou aqui contando mentira, né, a deusa Reitia deu seu nome a um vale profundo, tá? No planeta Vênus. Isso vocês podem pesquisar também. Ele é chamado de chasma. Eu não sei se existiria uma nomenclatura em português para isso, mas em inglês, pelo menos, foi a nomenclatura que eles deram, foi Reitia Chasma. Reitia Chasma. São vales lá que existem no planeta Vênus. E olha só, na especificação técnica do vale, em inglês, né, encontramos o seguinte texto. Está lá o nome dos vales, está escrito Reitia Chasma e escrito deusa vêneta da saúde e da caça.
E eles explicam, então, um chiasma é uma depressão profunda, alongada e íngreme. Em Vênus, eles recebem o nome da deusa da caça e deusa ali da lua. Você sabia disso? Muito interessante, né? Então nós temos ali também no planeta Vênus a casa de Reitia, assim como os antigos vênetos acreditavam, né, que o planeta Vênus era a casa de Reitia, que representava a própria deusa, que depois mais tarde foi ligado também ao culto de Vênus por conta da interferência estrangeira ali. E hoje nós temos então Reitia Chiasma, que é aqueles vales ali que ganharam o nome da deusa Vêneta em homenagem da deusa Vêneta. Se você gostou, deixa a sua curtida, não esquece de se inscrever no canal, é muito importante caso você esteja aqui pela primeira vez. Dá uma olhada se já não foi desinscrito, porque o YouTube às vezes faz isso, é algum problema, não sei. E também, óbvio, não deixa de comentar aí no vídeo, seu comentário é relevante, sem o seu comentário o canal não vai muito para frente, tá? Então, se você deixa o seu comentário, quer dizer que o vídeo é importante, é interessante para você. Eu preciso dar alguns recados aqui antes de finalizar, é que no dia 8 do mês que vem, né, no dia 8 de julho, um sábado, às 10 horas da manhã, nós vamos ter uma masterclass com o professor do Vêneto. Ela não vai ser pública, não tenho permissão de fazer exibição ao vivo aqui no YouTube, vocês não vão ter acesso posteriormente a ela, então é preciso que vocês se inscrevam pelo e-mail contato@lenguamare.com, que também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, nos comentários. Se inscrevam nessa masterclass para vocês fazerem parte, tá? Muitas pessoas já se inscreveram, os alunos, bastantes dos meus alunos já se inscreveram também, portanto não vou ter também tanto espaço ali para colocar muitas e muitas pessoas. É melhor que você já aproveite e se inscreva agora. Quando chegar num número assim muito grande ali fica meio complicado também, então acaba limitando o nosso espaço de pessoas para colocar ali dentro da live, tá bom? Até mesmo para a gente ter uma interação saudável ali. Então se inscreva, daqui a pouco já não vai ter mais tempo, né? Parece que demora para chegar, mas quando vê já está ali, eu não consigo mais colocar ninguém. Se inscreva aí pelo e-mail, manifeste o seu interesse em fazer parte aí no dia 8 do mês que vem, dia 8 de julho, não junho. Julho, só do outro mês, é num sábado, às 10. E, obviamente, se você quiser aprender língua vêneta, língua dos vênetos, te convido a conhecer o curso de língua vêneta, também deixo aqui o contato, você escreve aí e a gente passa todos os detalhes do curso sem compromisso algum. Se você quiser conhecer e depois se você quiser fazer, você será muito bem-vindo à nossa comunidade. Agradeço a todos vocês novamente, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Stucom.